Querido Diário Alien, meu nome é Nix e hoje completo meus 1600 anos, o que significa que finalmente eu vou poder usar meu terceiro olho de visão. Eu não sei ainda como ele funciona, mas os anciões dizem que ele consegue ver através das coisas. Hoje também eu fui promovida para Capitã da Galáxia Sênior e recebi minha primeira missão, ser em Vênus, Saturno, Mercúrio. Não, planeta Terra. Meu chefe disse que tinha um tal vírus lá e me mandou ir atrás da cura. Ele ainda me deu algumas instruções e disse que nós, aliens, só podíamos ficar 29 dias na Terra. Depois nossa pele começava a queimar e a gente morria. Ele também me passou alguns remédios para evitar que minha pele queimasse antes do tempo. Também me deu um laser para me proteger e uma pedra de Plutão. Ele disse que se eu fizesse um pedido para a pedra, ele se realizava, mas que eu não conseguiria pedir a cura do vírus ou dinheiro ou me teletransportar, controlar o sentimento de alguém e nem voltar no tempo. Depois disso, ele me mandou ir para a máquina de teletransporte. Só que quando eu subi na máquina, eu acho que deu algo errado, porque ela começou a picar muito e de repente... E agora? O que eu faço? Conversei com aquele humano estranho e contei pra ele que eu era de outro planeta e que tinha vindo numa missão pra achar a cura do tal vírus. Mas eu acabei percebendo algumas curiosidades nele. Primeiro, que ele tinha muitos hormônios, né? O cheiro dava pra sentir de longe. Segundo, que ele tinha várias espinhas. Terceiro, mostrava vários sinais de insegurança e procrastinação. Resumindo, cheguei à conclusão que ele devia ter uns 16 anos terráqueos. Ele me contou que o nome dele era Rafinha e que podia me ajudar contanto que a gente fizesse um acordo. Ele queria escrever um livro sobre mim. E como eu não tinha mais pra onde ir, eu acabei topando. Eu tinha certeza que ia me arrepender disso depois. Depois ele disse pra eu me apressar e trocar aquela roupa pra parecer mais humana antes que os pais dele chegassem. E ainda me ofereceu maquiagem. Eu achei que era de comer, mas acho que era de passar no rosto. Bom, parece que eu ia precisar de bastante maquiagem. E quando eu saí do banheiro, aquele garoto me deu uma coisa pra colocar na cabeça. E foi aí que os pais dele entraram no quarto e perguntaram quem eu era. E agora, o que eu faço? Eu não tinha a menor ideia do que uma babá fazia. Mas pelo que eu lembrava dos meus estudos, elas que cuidavam dos filhotes dos humanos. Ou seja, a partir de agora, provavelmente eu ia ser responsável por cuidar daquele troço. Tudo aconteceu depois que eu falei que era a nova babá. E o Rafinha disse que eu fazia parte da CBG, uma comunidade de babás gratuitas que ele tinha achado na internet. Então eu disse, oi! E aquela criança me tacou um travesseiro na cara e disse que me odiava. Pra piorar, ainda chegou um ser humano no banheiro e ligou um som que quase estourou minhas moléculas. E aí as duas começaram a gritar. Será que eu devia fazer alguma coisa? Não. Tava muito legal de assistir. Depois o Rafinha chegou lá e começou a gritar também. E depois aquela mulher e aquele homem. Caramba, como os humanos eram incríveis! Só que de repente meu olho começou a doer muito e eu desmaiei. Quando eu acordei, finalmente vi alguém normal. Aquele cachorrinho, e falou pra eu tomar cuidado, principalmente com a Agatha. De repente eu ouvi um barulho no quarto. Ah não, alguém tinha descoberto meu laser. E agora, o que eu devia fazer? Aquele foi o jantar mais estranho da minha vida. Na verdade, aquela família toda era esquisita. Decidi então usar meu faro pra investigar um pouco mais. Pai, 48 anos. Mãe, 45 anos. Filha mais velha, 19 anos. Filha mais nova, 8 anos. E filho do meio. Aquele ali eu já conhecia. E seu Antônio, avô, 89 anos. Com certeza tinha algo de muito errado com eles. Eu sei que meu terceiro olho sentia algo e eu ia descobrir. Fora que na noite anterior, um deles entrou no quarto e pegou o meu laser, mas fugiu antes que eu e o Rafinha descobríssemos quem era. Ou seja, alguém ali sabia de onde eu vinha e quem eu era e tava escondendo o meu segredo. Mas por quê? Então a Agatha começou a me perguntar por que nunca tinha ouvido falar da comunidade das babás gratuitas e eu não sabia o que responder. Até que o Bob começou a latir e ele me salvou. E na hora de dormir, a Luna ficou roncando no quarto. Parecia que ela tinha engolido o motor de uma nave. Foi aí que eu lembrei que eu tinha esquecido de tomar meus remédios pra pele. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi a Agatha chorando. E agora, o que eu devia fazer? Perguntei pra Agatha o que aconteceu e ela cuspiu água em mim. Será que ela não gostava de mim? Sim ou claro? Essa missão tava mais difícil do que eu imaginava, mas eu não podia desanimar. No dia seguinte, eu pedi pro Rafinha me contar logo tudo o que ele sabia sobre o vírus. E ele me disse que já fazia mais de um ano desde que ele e a família estavam em casa, que o vírus tinha sofrido várias mutações e que praticamente tudo tinha fechado, até o restaurante do pai, e que a mãe tava tendo que trabalhar muito mais pra poder pagar as contas. Ele ainda pediu desculpa sobre a briga do outro dia. Então, acho que tudo aquilo significava que eu não ia poder sair daquela casa, eu tava confinada com aquele povo. Foi aí que ele me falou também pra não esquecer da minha parte do acordo. Disse também que era muito fã de ETs e que queria começar a escrever logo o livro sobre mim. Então ele perguntou meu nome, idade, de onde eu vinha. Tava me sentindo muito chique. Aí ele fez um desenho meu e uau, ele desenhava super bem. Mais tarde eu acabei vendo a Agatha saindo de casa e ela disse que não era pra eu contar pra ninguém que ela tinha brigado com o namorado e precisava ver ele. E agora, o que eu faço?
Aquela era a briga mais feia que eu já tinha visto e ainda tinha sobrado pra mim. A Agatha disse que odiava a Luísa e que queria ter nascido em outra família. Tudo aconteceu depois que eu guardei o segredo da Agatha de ter saído escondido. Só que o que eu não esperava é que a pestinha da Luna tava vendo tudo e contou pra mãe. E eu quase perdi meu emprego. Agora eu precisava arrumar as coisas. Então meu terceiro olho começou a vibrar muito e eu fui tentar descobrir o que tava acontecendo. Segui a Agatha e espionei pela porta. E de repente eu comecei a me sentir muito mal. E meu olho começou a encher de água. Que sensação era aquela? Vi que ela se sentia assim há muito tempo. Que antigamente a dona Luísa sempre dava atenção pra ela. Mas que desde que os irmãos tinham nascido, ela se sentia sozinha. Por isso, às vezes, acabava fazendo certas coisas pra que a mãe notasse mais ela. E ela amava tanto a mãe e não gostava que as duas ficassem tão afastadas. No fundo, ela se sentia triste. Foi aí que eu lembrei que tinha uma coisa que podia ajudar. Minha pedra de Plutão que realizava pedidos. E agora, o que será que eu peço pra ajudar a Agatha com a mãe? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir o vídeo e marcar uma amiga aqui pra acompanhar. Pedi pra Luísa lembrar da Agatha criança. E a pedra deu um jeitinho. Então ela foi no quarto da Agatha e ela pediu desculpa por ter saído escondido. É claro que isso não ia simplesmente resolver os problemas delas da noite pro dia. Mas eu acho que podia dar um empurrãozinho para as duas ficarem mais próximas. E eu acho que eu consegui ajudar as duas. Bom, pelo menos por enquanto. Mas o que eu não esperava era que o Rafinha tinha me visto usar a pedra e pediu pra eu contar tudo o que eu sabia sobre ela. Ele ainda disse que queria pedir R$1 milhão. Eu tive que explicar que não era muito bem assim que a pedra funcionava, né? Ela era cheia de regras chatas. Então, pra agradecer tudo o que tinha acontecido com a irmã, o Rafinha disse que queria fazer algumas coisas comigo. Primeiro, ele me mostrou um tal de séries. Depois, ele me mostrou um pouco da internet. E no final, me mostrou um tal de brega funk. E ainda me ensinou a dançar aquilo. Ou pelo menos quase. Depois disse que queria que eu experimentasse uma comida típica brasileira. E perguntou se eu queria comer açaí ou brigadeiro. E agora, o que eu faço? Já deixa seu like no vídeo e comenta o que você quer que eu faça. Então a Agatha disse que quando dois humanos se gostavam, eles se beijavam. E eu perguntei o que era beijo. E ela disse que era quando duas bocas... Eca! Ainda bem que eu não era daquele mundo. Tudo aconteceu depois que ela me viu na cozinha tomando açaí e falando pro Rafinha que aquilo era a melhor coisa da vida. Foi aí que ela achou estranho o fato de eu nunca ter experimentado açaí. Aí ela disse que sabia do meu segredo. E que, na verdade, eu era uma crush do Rafinha que tava mentindo que era babá pra que a gente ficasse mais tempo juntos. Ixi... O que era crush, hein? Mas pra piorar a situação, ela perguntou de onde eu vinha. Aí o Rafinha disse que eu vinha da mata. Um lugar muito distante que nem pegava internet. Então ela disse que sabia que a gente tava mentindo. Mas que não ia mais implicar comigo porque eu tinha guardado o segredo dela aquele dia. E ainda disse que agora ia me ajudar, me explicando mais sobre o mundo e principalmente sobre o universo das garotas. Aí ela foi falar o que era beijo, que aquilo era um absorvente e que as humanas tinham que usar aquilo todo mês. E disse também que ela tava na TPM, o que significava que do nada ela tava feliz, depois triste, de repente ela começou a chorar. E agora o que eu faço? Aquele era o lugar mais bonito que eu já tinha visto. Os humanos chamavam de farmácia. Decidi ir pra lá depois que comecei a chorar com a Agatha, mas eu acho que só piorou a situação. E aí quis comprar algo pra ela se sentir melhor. Então peguei dinheiro com o Rafinha, que disse que lá era um dos únicos lugares que tava aberto. Ainda coloquei a máscara, por mais que eu não precisasse dela, já que nós aliens não pegávamos o vírus. Foi mais pra dar aquele charme de humana mesmo. Foi aí que eu vi várias maquiagens. Uau, queria pegar todas elas pra levar pro meu planeta. E de repente uma senhora começou a me encarar. Será que eu tava parecendo estranha? Precisava parecer mais normal. Foi aí que eu encontrei vários absorventes daquele que a Agatha tinha me mostrado e tinha tantos tamanhos que eu fiquei confusa. E a senhora continuou lá me encarando. Depois eu achei uma escova. Ah, os humanos usavam aquilo pra pentear o pelo. Acho que a Agatha ia gostar. Fazia carinho também. Foi aí que eu comecei a sentir um cheiro bom. Ah, aquilo era sabonete que os humanos usavam pra tomar banho. Ia pegar o roxo pra combinar com o meu cabelo. Então a senhora me encarou de novo. Aí eu não aguentei e disse: qual foi, minha senhora? Tá ficando doidona? E agora, o que será que eu levo da farmácia? Levei a escova de cabelo pra Agatha e disse que aquilo ia ajudar a pentear o pelo dela e que ainda fazia carinho. E aí ela começou a rir da minha cara. Bom, pelo menos eu tinha conseguido fazer ela parar de chorar. Foi aí que o Rafinha entrou no quarto pra perguntar se tava tudo bem. E a Agatha disse: cai fora, moleque! Por que os jovens terrestres eram tão barulhentos? Então ela foi me contar que além de estar na TPM, ela também tava brigando muito com o namorado, por isso tava daquele jeito. Depois disse que precisava muito comer chocolate pra se sentir melhor. Aí começou os problemas, porque de repente ela escorregou numa peça íntima do Rafinha, também conhecida pelos humanos como cueca. Aí ela disse: menino, para de deixar suas cuecas no meio da casa! E assim que a gente chegou na cozinha e ela abriu a geladeira, quem disse que o chocolate dela tava lá? Aí ela já tava louca e ainda começou a gritar mais. Ai, a dona Luísa e o Heitor não podiam acordar, senão dessa vez eu ia mesmo ser demitida. Então o Rafinha chegou e disse que não tinha comido chocolate. E a Agatha disse que tinha certeza que ele tinha comido. E eles ficaram me olhando, querendo saber de qual lado eu tava. E agora?
Decidi ajudar aqueles irmãos, então sugeri um jogo de sinceridade entre eles. E aquela ideia tinha vindo depois de eu ter ficado do lado da Agatha na briga. Mas eu sabia que o Rafinha não tinha comido chocolate. Foi aí que eu lembrei que no meu livro de humanos dizia que eles tinham que ser sinceros uns com os outros. Por isso, falei pra gente jogar um jogo em que cada hora um falava algo que achava do outro. Primeiro foi a vez da Agatha, e ela disse... nojento. Depois foi a vez do Rafinha, e ele disse... louca! Tava um pouco sincero demais aquele jogo. Pessoal, é pra falar uma coisa carinhosa. Então a Agatha disse que o nariz do Rafinha era tão grande que parecia uma berinjela torta. E o Rafinha disse que a Agatha tinha um bafo de leão que ninguém suportava conversar com ela. Eu acho que aquilo não ia adiantar muito, eu já tava com uma sensação estranha no meu terceiro olho. Então eu disse que ia no banheiro. Só que na verdade eu me escondi. E comecei a ver que quando o Rafinha era criança, os dois eram super amigos. Mas quando a Agatha foi crescendo, eles foram se afastando. Mas no fundo, os dois sentiam saudade. Ah, mas eu sabia como resolver isso. O que será que eu podia pedir pra minha pedra de Plutão pra ajudar na amizade dos dois? Pedi pra minha pedra trazer um brinquedo da infância dos dois. E ela deu seu jeitinho. Eles amavam jogar aquele jogo quando eram crianças. Então a Agatha tacou o jogo pra cima do Rafinha e de repente ela começou a rir. E ele não aguentou e começou a rir também. Às vezes o tempo passa e a gente se afasta um do outro. Mas as memórias boas que fizemos, essas sim, são pra sempre. E de repente eu comecei a sentir um cheiro de pestinha. Sabia que não tinha sido o Rafinha que tinha comido chocolate? Foi aí que a Luna apareceu com a boca toda suja. Aí a Agatha não aguentou e foi correndo atrás dela. Ufa, agora as coisas estavam resolvidas. Ou pelo menos quase, porque agora o Rafinha não queria mais falar comigo. Ele tinha ficado chateado por eu não ter ficado do lado dele na briga. Então eu disse que faria o que ele quisesse pra ele voltar a ser meu amigo. Aí ele me deu um livro e disse pra eu ler. E em 17 segundos eu decorei tudo. Então ele disse que me perdoaria se eu ajudasse a colar na prova online dele. E agora, o que eu faço? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo e marcar um amigo aqui nos comentários pra acompanhar a série também. Era dia de prova online e eu ia ajudar o Rafinha a colar, também conhecido pelos humanos como se sair bem numa prova sem estudar. E o plano era o seguinte, ele ia ficar aparecendo na câmera com o microfone desligado, enquanto eu dizia as respostas pra ele. Mas primeiro eu precisava decorar as matérias dos livros. Então eu li tudo que podia sobre biologia. E então dali que vinham os bebês humanos. Depois fomos pra parte de história. E o que era aquilo? Guerra? Perguntei pro Rafinha por que os seres humanos faziam guerra. E ele não soube me responder. Eu não conseguia entender porque eles matavam a própria espécie. E de repente meu terceiro olho começou a doer muito. Aí eu perguntei pra ele então se um dia ele ia me matar. E ele disse que não. Ufa! E depois que a gente tinha estudado tudo, foi a hora da prova. Só que o Rafinha conseguiu esquecer o microfone ligado e a professora dele ouviu eu passando as questões. Agora o Rafinha ia ter que fazer um trabalho de 1000 páginas se não quisesse ficar de recuperação. E pra piorar, a energia da casa tinha acabado porque a dona Luísa não tinha pagado a conta. E de repente eu encontrei um bilhete dizendo: eu sei do seu segredo. Ah não, devia ser a mesma pessoa que tava com meu laser. E agora, o que eu faço? Eu tinha recebido uma ameaça. Alguém daquela casa sabia meu segredo e agora eu tava correndo risco de vida. Se descobrissem que eu era uma alien, podiam me denunciar e os agentes secretos do governo podiam vir me buscar. E eles faziam coisas horríveis com os aliens. Nos abriam, nos torturavam. Bom, pelo menos foi isso que aconteceu com meus pais quando eles vieram em missão na Terra. Por sorte, chamei o Rafinha pra me ajudar a investigar. Tava na hora da gente descobrir quem tava por trás daquilo. Então, fomos pra cozinha e lá tinha outro bilhete escrito: vai embora. Depois fomos no quarto e achamos um outro bilhete escrito: você é um monstro. Então o Rafinha disse que ia se separar de mim pra tentar descobrir alguma coisa. E assim que ele saiu, a porta fechou sozinha. E a pessoa começou a apontar o laser pra mim, mas tava escuro e eu não conseguia enxergar direito. E agora o que eu faço? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo e marcar um amigo aqui nos comentários pra acompanhar a série também. Me escondi no banheiro porque fiquei com muito medo. Agora esse podia ser meu fim. Então a pessoa começou a bater na porta e eu precisava ser corajosa. Tava na hora de descobrir quem tinha pegado meu laser e tava me ameaçando. E de repente... Luna? Ela me contou que sabia que eu não era daquele mundo desde o início. Ela também falou que só tava esperando a hora certa pra falar comigo e que não ia contar meu segredo com uma condição: se eu parasse de ficar perto do irmão dela e não contasse nada pra ele. O quê? Aquilo significava que eu nunca mais ia poder andar com o Rafinha? Ah, mas eu não podia deixar as coisas daquele jeito. E nisso a energia da casa já tinha voltado. Então eu aproveitei pra tirar minha touca pra investigar mais e descobri que aquele era o ciúmes. E a Luna tinha muito, mas muito ciúmes do irmão. E aí o Rafinha entrou no quarto e a Luna falou que tava com laser, mas que era pra ele ficar tranquilo que ela não ia contar nada. Então ele chegou perto de mim e ela começou a me encarar. Eu não acredito que eu tava me sentindo ameaçada por uma garotinha de 8 anos. E agora? O que eu faço?
Ciúmes, também conhecido por sentir que algo pertence a você. Era assim que a Luna se sentia. Mas a questão é, por que eu tava sentindo aquilo também? Era só eu chegar perto do Rafinha que aquela garota começava a me encarar com um olhar ameaçador mortal e ficava lá toda fofinha perto dele. E eu não tava gostando nada daquilo. Ele até tentou me perguntar o que tava acontecendo, porque eu tinha me afastado, mas quando eu tentava falar, lá tava aquele projeto de gente de 8 anos me encarando com um olhar ameaçador mortal. E depois ainda foi lá ficar do lado dele, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que ele começou a jogar um jogo de dança e falou: por que vocês duas não jogam juntas? E lá fui eu pra tentar virar amiga dela. Só que quando o jogo começou, ela saiu acertando todos os passos e eu não podia deixar ela vencer. Então em pouco tempo eu decorei todos os algoritmos daquele jogo pra poder alcançar ela. E agora, quem vence a batalha de dança? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir o vídeo aqui e marcar um amigo nos comentários. Era a minha primeira vez no supermercado e aquele era o paraíso dos humanos. Queria morar ali pra sempre e levar aquelas comidas pro meu planeta. Era só uma pena que a pestinha tava comigo. Mas eu não ia deixar ela estragar minha diversão. Foi aí que de repente eu encontrei um monte de açaí. E depois, nossa, que cheiro bom era aquele, hein? Opa, será que eu ia ter que pagar por aquilo? Aquele com certeza era o dia mais feliz da minha vida! Só que aí eu notei que a Luna tinha sumido. Eu acho que ela tinha ficado com ainda mais raiva de mim. Tudo porque eu tinha ganhado a batalha de dança. E aí a dona Luísa disse pra gente ir no supermercado fazer as compras da casa. E foi aí que eu me perdi dela e agora tava ferrada. Eu era a pior babá alien do mundo. E se eu perdesse a Luna, eu nunca ia me perdoar. E tava quase dando horário da dona Luísa buscar a gente. Mas peraí, tinha 2 sessões que eu ainda não tinha olhado. Aquela podia ser minha última esperança. E agora? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo e marcar um amigo aqui nos comentários pra acompanhar a série também. Olhei na parte de limpeza do supermercado e consegui encontrar a Luna. E ela me disse que nunca mais queria voltar pra casa. E quando a gente chegou no quarto, eu pedi pra ela me contar o que tava acontecendo. Ela disse que não tava só chateada pela questão do Rafinha, mas principalmente porque os pais estavam brigando muito e pensando em se separar. E que isso tava deixando ela daquele jeito. Fora que tava chegando o aniversário dela e os pais nem tinham se lembrado ainda. Então eu sugeri uma coisa pra tentar deixar ela mais feliz. Disse que ia colocar uma música e pedir pra ela fechar o olho e se concentrar bastante. Ai, aquela era a minha primeira vez tentando fazer aquilo. Eu não sabia se ia funcionar. E quando a música começou a tocar, eu vi uma cor laranja. E eu perguntei se ela tava vendo. E ela disse que não. Depois, troquei a música de novo e vi uma cor azul. E ela disse que ainda não tava vendo. E por último, eu vi uma cor amarela na música. E aí ela disse que conseguiu ver. Sim, cada música tinha uma cor. E se a gente se concentrasse bastante, conseguia ver a cor de cada uma delas. Foi aí que eu tive a ideia de pedir alguma coisa pra minha pedra pra ajudar a Luna. E agora, o que será que eu peço? O nome daquilo era depilação, mas pra mim parecia uma sala de tortura. Como as humanas aguentavam ficar ali, arrancando os pelos? Eu queria chorar, gritar, fugir. Eu acabei parando lá depois de pedir pra minha pedra pra dona Luísa lembrar do aniversário da Luna. E ela deu um jeitinho colocando um alarme no celular dela. Então eu disse: dona Luísa, por que a senhora não vai se arrumar pro aniversário? A verdade é que eu e a Luna tínhamos bolado um plano pra unir os pais dela de novo. E ela falou que realmente estava precisando. Então me chamou pra ir no salão de beleza com ela. Vixe, o que era salão de beleza? Ah, devia ser um lugar de coisas belas, né? Não, na verdade era uma sala de tortura. Aí uma moça me perguntou se eu queria fazer uma maquiagem e opa, aquilo eu já conhecia. Aí eu disse que sim. E de repente, uau, eu tava ficando linda. E quando a dona Luísa me viu, ela começou a brigar comigo porque disse que eu tinha gastado todo o dinheiro dela com aquilo. E agora, o que eu faço? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo e marcar um amigo aqui nos comentários pra acompanhar a série também. Acabei pedindo desculpas pra dona Luísa e quando a gente chegou em casa, o Rafinha ficou me olhando e disse que eu tava linda. E de repente eu comecei a sentir meus batimentos mais rápido. O que era aquilo? Bom, depois eu descobri, sei que agora eu tinha um aniversário pra fazer e um casamento pra salvar. Mas antes eu ia dar uma investigada. Então eu fui até o seu Heitor e vi ele gritando com várias pessoas no telefone. Ele não queria ter perdido o restaurante. Depois fui até a dona Luísa e enquanto ela organizava as coisas pro aniversário da Luna, continuava trabalhando e não parava nem um segundo. E de repente eu vi ela chorando. Pra ela tava sendo muito difícil cuidar de quase tudo sozinha. Mas eu e a Luna tínhamos bolado um plano. Antes do aniversário começar, a gente deixou os dois sozinhos na sala e ainda colocamos uma música pra deixar um clima. Só que aí os dois começaram a discutir. E agora, o que eu faço?
Não era fácil fazer aniversário na quarentena, longe dos amigos, mas a gente estava fazendo de tudo para aquele ser um dia especial para a Luna. Chamei todo mundo para cantar parabéns, e a verdade é que eu não sabia cantar aquele troço, então eu só fiquei batendo palma. Pra ser sincera, não entendia muito bem os aniversários humanos. Fazer aniversário significava menos um ano de vida, né? Mas era realmente incrível poder ver a Luna sorrindo. Talvez a Dona Luísa e o seu Heitor não fossem se resolver agora, mas pelo menos, naquele momento, tava todo mundo junto. Depois, a Luna chegou em mim e agradeceu por eu ter tentado ajudar os pais dela. E disse que agora não ia mais encher meu saco por eu andar com Rafinha. Inclusive, que até chipava o casal. E o que era chipar, hein? Depois, fomos todos comer o bolo. E o seu Heitor perguntou onde tava a minha família. Foi aí que eu disse que eu não tinha família. Então, a Dona Luísa disse que não tinha problema e que agora eu fazia parte da família deles também. Ai, aquele momento foi tão fofo, tão lindo. Mas durou pouco tempo porque logo em seguida eles começaram a discutir. E agora, o que eu faço? Aquilo não era um jogo. Aquilo era um destruidor de lares. Fomos jogar um tal de Monopoly, um jogo que a Luna tinha ganhado de presente de aniversário, que basicamente você ficava comprando umas casas, jogando dados e discutindo. E no início, as regras pareciam assim, super fáceis. Mas aí tudo mudou quando a gente percebeu que tinha algumas notas do banco faltando. Aí começaram a suspeitar do Rafinha, que disse que não era ele. E depois da Dona Luísa, do seu Heitor. Mas a verdade é que eu tava sentindo cheiro de pestinha. E ela ainda disse que tinha sido a Ágata. Aí as duas começaram a discutir sem parar. Eu acho que aquela briga das duas era antiga, mas não era hora de resolver aquilo. Só sei que no final eu acabei levando a culpa por pegar o dinheiro do banco. Mas era aniversário da Luna, então eu não ia deixar ela se encrencar. Foi aí que o seu Heitor parou numa casa da Ágata e disse que não ia pagar. Vixe, ia começar a briga de novo. Eu já tava vendo que meu terceiro olho ia ficar doendo a noite toda. E agora? Quem ganha o jogo de hoje? Comenta aqui embaixo o nome do seu personagem preferido da série. A Luna acabou vencendo o jogo e foi bom ver que no final todo mundo começou a dar risada daquelas brigas. Mas o seu Heitor aproveitou a situação para dar um aviso para a família. Ele disse que do jeito que as coisas estavam indo, era bem provável que ele e a Luísa teriam que vender o apartamento e todos teriam que se mudar. E no dia seguinte eu fui conversar com o Rafinha e ele tava bem diferente. Nem parecia o garoto que eu conhecia. E quando eu tirei minha touca, vi que aquele era o medo. Medo de perder a casa, a família. O Rafinha sempre foi o mais atencioso da casa, e eu não imaginava que aquele menino que sempre ajudava os outros, no fundo, sentia aquilo. Mas eu não ia deixar as coisas daquele jeito. Só que pra tentar ajudar o Rafinha, primeiro eu precisava descobrir mais coisas sobre a Dona Luísa. Foi aí que eu vi que aquela era a ansiedade. Depois eu fui ver no Heitor e aquela era a raiva. Mas eu não podia desanimar, e eu tinha minha pedra, e dessa vez as coisas iam dar certo. E agora, o que será que eu peço pra tentar ajudar eles de uma vez por todas? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo aqui e marcar um amigo nos comentários pra acompanhar a série com você. Pedi pra minha pedra dar um jeito do seu Heitor reabrir o restaurante. E de repente, ele teve a ideia de voltar com o restaurante, só que dessa vez fazer tudo online. Assim, ele conseguiria continuar vendendo sem sair de casa. Mas para isso, ele precisaria de ajuda. E todos teriam que dividir as tarefas. O seu Heitor cozinhava, a Dona Luísa ia continuar trabalhando, a Luna era ajudante, o Rafinha cuidava dos pedidos e eu e a Ágata das entregas. Então, montamos a loja por lá e no primeiro dia tivemos 0 pedidos. Mas aí no dia seguinte apareceram 12 pessoas. Não que aquilo fosse grande coisa, mas já era um começo. E o importante é que eu já não tava mais vendo raiva no seu Heitor. E nem ansiedade na Dona Luísa, nem medo no Rafinha. Agora eu tava vendo uma coisa rosa, não só neles, mas em toda a família. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sentia que era uma coisa muito boa. Foi aí que a campainha tocou e eu fui lá atender. Mas de repente... Ah não, era uma alien. E agora, o que eu faço? Pedi a ajuda do Rafinha pra esconder o terceiro olho dela. E a gente disse que ela era uma encanadora do prédio. Foi aí que a Dona Luísa perguntou o que era aquilo no rosto dela. E o Rafinha disse que era uma tatuagem. E aí ela perguntou o que era aquilo na mão dela. Aí ele disse que era uma ferramenta pra ajudar a limpar os canos. A verdade é que a gente se conhecia há muito tempo. O nome dela era Trix. E eu não gostava nem um pouco dela. Ela tinha vindo do planeta Oxoro, um lugar de ódio e destruição. Ou seja, se ela tava ali, não era coisa boa. Então ela me perguntou como estavam indo as coisas com o vírus, e eu disse que ainda não tinha achado a cura. E aí ela começou a rir da minha cara. A quem que ela pensava que era? Ela ainda disse que era pra eu me acostumar, porque o chefe tinha mandado ela pra passar uns dias na Terra e me vigiar. Ah não, isso significava que eu ia ter que arrumar alguma desculpa pra Dona Luísa pra ela poder ficar mais tempo na casa. E agora... o que será que eu falo? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo e marcar uma amiga aqui nos comentários pra acompanhar a série com você.
Era muito bom ver a Trix desentupindo a privada do banheiro. Ainda mais depois que a Luna tinha acabado de sair de lá com dor de barriga. Sim, eu contei tudo pra Luna sobre ela. E agora ela tava me ajudando. Tudo isso aconteceu depois que eu falei pra Dona Luísa que a Trix teria que ficar mais tempo na casa, já que as privadas estavam todas entupidas. Mas parece que a Trix não gostou nada daquilo e foi se vingar da gente. De repente, a Luna percebeu que a tartaruga dela tinha sumido, mas eu já sabia quem tinha pegado. Então eu perguntei pra Trix onde ela tinha escondido. E ela disse que não sabia de tartaruga nenhuma. Foi aí que a Luna disse que aquele era um presente do avô dela, seu Antônio, e que desde que ele tinha morrido, não largava a tartaruga por nada, porque era uma das maiores lembranças dele. Ah, mas eu não podia deixar as coisas daquele jeito. Ela só podia ter escondido em algum lugar do banheiro. E agora, onde será que eu procuro a tartaruga? E aproveita também pra acompanhar a série lá pelo meu canal do YouTube, Nina Baioc. E também já me segue lá no Instagram, @NinaBaioc, pra acompanhar conteúdos exclusivos e também pra participar da competição de desenhos que vai rolar por lá. Olhei no lixo, mas não encontrei a tartaruga. Na verdade, quem achou ela foi o Bob. Ele disse que a Trix tinha jogado ela na lareira pra queimar, então eu devolvi pra Luna e ela me agradeceu. Foi aí que eu notei algo bem estranho rolando na casa. Parece que a Trix e a Agatha estavam virando amigas, e não era costume da Agatha fazer amizade rápido assim, e nem rir daquele jeito. Então a Luna disse pra Agatha tomar cuidado com a Trix. E ela disse: "Faça o que eu quiser, sua pirralha!" E as duas começaram a brigar sem parar. Ah não, bem quando eu achei que nunca mais ia ter briga naquela casa. Mas talvez aquele fosse o problema que faltasse pra eu resolver pra que todos ficassem em paz de uma vez. Então eu aproveitei pra dar aquela investigada e vi que o problema das duas era antigo. Que desde pequena aquelas irmãs competiam muito. E que aquela era a inveja. Ah, mas eu tinha uma pedra que podia ajudar com isso. E agora? O que será que eu peço? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo aqui, marcar um amigo nos comentários pra acompanhar a série também. Aquilo era uma festa do pijama, que no mundo humano significava todo mundo fofocando, rindo, fazendo guerra de travesseiro. Só que não tava dando muito certo. Primeiro porque não tinha ninguém dando risada ali. E eu aposto que se começasse uma guerra de travesseiro, alguém ia ficar com o olho roxo. O Rafinha ainda tinha desenhado umas camisetas pra gente ficar combinando, mas não tava dando pra forçar a amizade. E é certo que eu e a Trix tínhamos problemas, da mesma forma que a Agatha e a Luna. Então a Luna deu a ideia da gente achar um crush pra Trix pra ela melhorar a cara. E agora eu já sabia o que era crush. Foi aí que a Luna mostrou a foto de um tal de peixinho pra Trix e ela disse: "Ai, muito humano." Aí a Agatha perguntou: "Como assim humano?" E eu disse nada. Ufa, quase tínhamos sido descobertas. Então eu dei a ideia da gente fazer uma batalha de maquiagem. Eu e a Luna em um time, Trix e a Agatha em outro. Só que eu esqueci que a Luna tinha 9 anos e aquela maquiagem acabou saindo uma bagunça. E elas acabaram ganhando. Depois começou a maior discussão no quarto. Ai, já tava na hora da gente parar com aquela competição feminina boba. Tava na hora da gente se unir. E agora o que eu faço? A Agatha tinha colocado um filme de terror pra gente assistir, mas a Luna ficou morrendo de medo. Acabou que ela foi deitar no colo da Agatha, que ainda disse: "Te odeio, pirralha." Eu acho que aquilo era um jeito estranho de amar, mas pelo menos desse jeito, as duas irmãs estavam unidas. Agora sim, acho que finalmente eu tinha solucionado o último problema que faltava naquela família. E no dia seguinte, eu vi o Rafinha meio pra baixo e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que os pais falaram que queriam aproveitar agora que a família estava mais unida pra resolver algo que eles estavam adiando há muito tempo. Era hora deles se livrarem das cinzas do avô. Então fomos todos para uma lagoa que o Antônio gostava. E eu confesso que eu não entendia muito bem sobre a morte, mas uma coisa eu tinha percebido: ela fazia a gente se lembrar da importância da vida. E por mais que o seu Antônio não estivesse lá de forma física, dava para sentir que ele ainda estava no coração de todos. Então a Luna se despediu da tartaruga dela e colocou embaixo da árvore junto com as cinzas do avô. Só que de repente o Bob sumiu. E agora? Onde eu procuro ele? Procurei o Bob na floresta e acabei me perdendo dele. Na verdade, eu acabei me perdendo de todo mundo. Eu não fazia a menor ideia de onde eu tava. Imagina se aparecesse uma onça por ali. Ou pior, uma barata. Sim, eu descobri que eu tinha pavor de baratas terrestres. Era pior que os monstros do meu planeta. Foi aí que de repente aquela moça da farmácia apareceu e começou a me perseguir com o carro. E eu fugi com medo de ser uma agente do governo. Mas depois ela falou pra eu parar e que queria me ajudar. Então eu entrei no carro e ela me contou que também era uma alien, que o nome dela era Zux, e que percebeu que eu não era daquele mundo aquele dia na farmácia. Ela falou que era muito comum encontrar aliens disfarçados na Terra como eu e ela. E disse que se um dia eu precisasse de qualquer ajuda, era só ligar. E quando eu cheguei na casa, o Rafinha veio me perguntar se eu tava bem, que eles tinham achado o Bob. Mas foi aí que eu notei que a família tava brigando muito mais do que o normal. E a Trix tava lá, sorrindo. Então meu terceiro olho começou a doer como nunca tinha doído antes. E agora o que eu faço?
Pedi a ajuda do Rafinha pra tentar descobrir o que estava acontecendo. E ele disse que precisava me contar uma coisa sobre ele. A verdade é que o avô dele, seu Antônio, amava estudar sobre os aliens, porque tinha visto 2 deles quando era mais novo, mas infelizmente eles foram descobertos pelos agentes e ele nunca mais viu eles. Desde então ele ficou sendo chamado de louco, mas mesmo assim ele sempre tinha admirado muito o vô. Por isso fez uma promessa de terminar os estudos do Antônio e provar que ele não era doido. Então, naquela noite, quando eu cheguei, ele fez questão de me ajudar pra conseguir escrever o livro e finalmente provar a existência de nós aliens. Então ele falou que tinha um covil secreto do avô e pra eu ir lá e tentar achar algo dos livros dele sobre como derrotar a Trix. E uau, tinha várias fotos de aliens. Lá dizia que a gente tinha um poder de ver os sentimentos dos outros. Será que o avô do Rafinha na verdade tinha encontrado com os meus pais quando era mais novo? Depois dizia sobre os poderes da Trix e dizia que ela conseguia controlar o sentimento dos outros. Ou seja, ela devia estar controlando a Agatha pra ficar amiga dela e pior, fazendo a família brigar. E agora, o que eu faço? Tava na hora de partir pra batalha contra a Trix, mas antes eu precisava tomar meus remédios pra pele, já que no dia anterior tinha me perdido na floresta e esquecido de tomar. Mas quando eu fui atrás dele, a Trix tinha pegado e de repente eu comecei a sentir minha pele queimar muito. Então ela disse que ia acabar comigo com meus poderes. E aí apontou as garras pra mim e foi na minha direção pra cortar meu terceiro olho pra fora. E foi bem na hora que o Rafinha e a Luna chegaram. E aí o Rafinha disse que não era pra ela me machucar. E ela disse que ia me poupar com uma condição. Ela disse que tava com fome e que queria comer o coração de alguém puro. Ou seja, queria o coração da criança da casa, a Luna. Mas aí o Rafinha disse que não ia deixar que ela fizesse isso e disse que iria no lugar da Luna. E a Trix disse que servia. Então ela abriu um portal de mundos e levou o Rafinha embora. Eu tinha perdido o Rafinha. E agora, o que eu faço pra tentar salvar ele? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo aqui e saiba que você pode acompanhar ela também pelo meu Instagram, Nina Baioc, então já fica esperto. Acabei ligando pra Zux e ela me emprestou uma pedra de Saturno que ela tinha. Disse que ela servia pra teletransportes, mas tinha um único problema. Ela só era capaz de trazer uma pessoa de volta. Se eu fosse, podia nunca mais voltar. Mas eu precisava salvar o Rafinha. Então acabei sendo transportada pro meu planeta e quando cheguei lá, vi a Trix. Ela também me disse pra eu parar de ser boba e me preocupar com os humanos. Porque todos eram cheios de sentimentos ruins e não ligavam de verdade pra mim. Tanto que meus pais tinham sido mortos por humanos. Mas eu disse que nem todos os humanos eram assim. É verdade que eles tinham sentimentos ruins. Mas eles também tinham sentimentos bons. Então lembrei que eu tinha um poder capaz de derrotar a Trix. Aquela luz rosa. O problema é que ela conseguia controlar os sentimentos. Então de repente a cor rosa começou a ficar escura e virou tristeza, medo, raiva, ansiedade, inveja. Mas dessa vez ela não ia me derrotar. Então eu comecei a lembrar do sorriso de cada um daquela família. E de repente a luz rosa voltou e foi ficando cada vez mais brilhante. E a Trix desmaiou. Agora eu precisava encontrar o Rafinha. O que eu faço? Fui na sala de máquinas e encontrei o Rafinha desmaiado. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Então eu fiz uma despedida humana, um beijo na bochecha. E teletransportei ele antes que meu chefe chegasse e brigasse mais comigo. Mas realmente não deu pra fugir da bronca. Ele disse que eu e a Trix estávamos fora da missão de achar a cura do vírus, por a gente ter sido irresponsável de colocar em risco a vida daqueles humanos. E a Trix, inclusive, teve a nave espacial dela confiscada e foi mandada pra uma prisão espacial por sequestro de humanos. Bem feito pra ela. Já ele disse que ia deixar meu castigo pra depois. Mas ele também me agradeceu e disse que pelo menos eu tinha feito um bom trabalho ajudando a unir aquela família. Só que a verdade é que eu queria muito voltar pra Terra. Quem ia cuidar das bagunças da Luna? Ou dos surtos da Agatha? Ou da insegurança do Rafinha? Ou do casamento da Luísa e do Heitor? Não sei se meu chefe ia deixar eu ir depois de tudo. Acho que no fundo aqueles humanos realmente tinham virado minha família. E a família mais doida que alguém poderia ter. E eu nem pude me despedir de todo mundo. E agora, o que eu faço? Voltei pra minha forma alien e aproveitei pra tentar convencer o chefe de voltar pra Terra. Mas ele não deixou. Inclusive, disse que tava na hora do meu castigo e passou várias tarefas chatas pra eu fazer. Como limpar o chão da base espacial. E lá fui eu. Ainda bem que eu acabei lembrando do Brega Funk. Acho que ele acabou me ajudando a limpar o chão mais rápido. Ou pelo menos a limpar de uma forma mais divertida. Depois, tentei falar com o chefe de novo e ele me pediu pra checar a sala química. Mas assim que entrei lá, comecei a misturar umas fórmulas pra ver se eu conseguia criar uma maquiagem humana, só que pra aliens. Eu acho que eu tava conseguindo. Não tava tão boa, mas dava pro gasto. Depois eu fui falar com o chefe de novo e ele me mandou certificar os mantimentos da nossa base. Mas peraí, e se de repente eu criasse um tipo de açaí espacial e... ficou péssimo.
Eu tava mesmo com vontade de voltar pra Terra. A verdade é que tudo que eu tava fazendo tava me lembrando o mundo humano. Mas peraí, e se eu fizesse um pedido pra minha pedra de Plutão? Pedi pra pedra fazer o chefe deixar eu ir pro meu planeta. Ai, se ele descobrisse que eu tinha feito isso, eu tava ferrada. Mas tá, eu tinha pouco tempo por lá. Eu tava indo sem remédios, só pra me despedir de todo mundo mesmo. Ainda coloquei meu gorro de mana e fui. Mas quando eu cheguei na casa, o Rafinha disse que era pra me apressar e me esconder, porque já era tarde demais. A Luna tinha falado pra Dona Luísa que eu era uma alien. É que ela tinha ficado preocupada quando a gente sumiu e acabou contando tudo pra mãe. E agora já era tarde, porque o seu Heitor tinha ficado sabendo e já tinha chamado um agente do governo. E quando eles pegavam os aliens, nos torturavam, matavam. Agora eu podia ter o mesmo destino dos meus pais. Mas peraí, ainda dava tempo de me esconder em algum lugar. Onde será que eu me escondo? Me escondi no armário, mas por sorte eu tive ajuda. A Luna ia distrair os pais, a Agatha ia vigiar a porta e o Rafinha ia ficar do lado do armário. Mas aí o agente foi entrando na casa e a Luna disse que tava com muita coceira e que achava que tava com alergia. Mas a Dona Luísa disse que ia resolver isso depois e disse pra Luna sair da frente. Depois eles chegaram até a porta e a Agatha disse que não ia deixar eles entrarem. Mas o Heitor falou pra ela sair da frente. E por último chegaram no Rafinha e ele disse que não tinha nenhum alien por ali. Mas já era tarde. Acho que eu ia acabar tendo o mesmo destino dos meus pais mesmo. E pior, se ele descobrisse que os irmãos estavam tentando me encobrir, eles também podiam ser levados e eu não podia deixar isso acontecer. Todo mundo da família estava correndo perigo. E agora? O que eu faço? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo aqui e marcar um amigo nos comentários pra acompanhar a série com você. Continuei escondida no armário, torcendo pra que não acontecesse nada com ninguém. Só que de repente, o agente perguntou se podia revistar o quarto. E então a Luna disse que aquele era o alien. Aí o Rafinha disse que era mesmo. E que a Luna, na verdade, tinha comido uma comida estragada e que agora ela tava alucinando. E por isso tinha inventado aquela história toda sobre aliens. Só que agora tudo dependia da Dona Luísa e do Heitor. Ou eles iriam assumir a mentira ou me entregar de vez. E aí a Dona Luísa pensou e disse que realmente a Luna tava alucinando. E o Heitor concordou. Então a gente ficou um tempo olhando pra eles e depois decidiu ir embora. Aí o Rafinha falou que os pais deviam pedir desculpas pra mim, já que eles tinham me denunciado. Então eles se desculparam e eu aproveitei pra sair do armário e mostrei minha verdadeira forma. A verdade é que eu não tava chateada. Ninguém é perfeito e é normal errar. E eu entendia que eles tinham ficado com medo. Só que aí o agente acabou voltando e de repente me viu. Mas peraí, eu tinha uma pedra e eu podia fazer alguma coisa pra tentar salvar eu e a família. E agora, o que será que eu peço? Querido Diário Alien, acabei pedindo para que o agente esquecesse tudo, e depois era hora de me despedir daquela família. Então a Agatha me deu um delineador, a Luna me deu um pote de açaí, e o Rafinha me deu o livro que estava escrevendo sobre mim. E no final, eu acabei vendo aquela cor rosa de novo. Era certo que o vírus estava fazendo coisas horríveis com aquele planeta, e talvez demorasse mais um pouco até que uma cura de fato aparecesse. Mas acho que eu tinha encontrado ali uma cura diferente. Ficar em casa fez com que a gente passasse mais tempo com a nossa família, e fez com que a gente tivesse que se unir e aprender a olhar com mais carinho para os problemas um do outro. E naquele momento, o amor daquela família era uma cura muito poderosa, porque dava forças para lidar com aquela situação difícil. Eu tinha cumprido a minha missão. Então voltei pro meu planeta e levei uma bronca do meu chefe. Mas valeu a pena. Depois li o que estava escrito no livro do Rafinha e... Eu te amo, Nix? Peraí, será que era amor de amigo ou... Ah não, acho que eu teria que voltar algum dia na Terra para saber. Mas agora eu tinha uma nova missão, de varrer o chão da base espacial de novo.